Bom dia, graça e paz. Nós lemos em Atos 2, 43 e 47, em cada alma havia temor, e contavam com a simpatia de todo o povo. Queridos irmãos, queridas irmãs, depois do Pentecostes, a igreja sai, os discípulos falam, os discípulos testemunham, eles vivenciam sua fé no dia a dia, e cada dia mais pessoas eram convertidas através do poder do Espírito Santo. E a igreja impressionava as pessoas. Pedro falou, os discípulos falaram e muitos os ouviram. Esses humildes galileus, seguidores daquele Jesus que fora rejeitado pelo povo judeu, estão chamando a atenção de todas as pessoas por onde passam. A congregação de Cristo está tendo aceitação. É claro que nem todos estão cheios de elogios. Alguns os acusaram naquele momento em que falaram em línguas e idiomas diferentes no dia de Pentecostes, que estavam embriagados. São aqueles que não querem ouvir, aqueles que fecham o coração, aqueles que não aceitam a palavra de Deus, aqueles que sempre são contra o que a igreja ensina. Na verdade, tem um problema com Deus, não é com a igreja. Por isso, eles atacam as instituições religiosas. Fortes críticas de um lado, mas havia a aceitação completa do outro lado. Esse confronto existia naqueles momentos, naqueles dias, e sempre vão acontecer. A congregação cristã ela jamais será aceita por todo mundo, nem mesmo pela grande maioria. A grande maioria sempre será de não cristãos, daqueles que desprezam a Deus, daqueles que fecham o coração para Deus e preferem viver na idolatria ou na egolatria, quer dizer, adoradores de si mesmo. Sim, mas isso não é o essencial para nós. Importante é sabermos que a congregação cristã, ela precisa se fazer ouvir. Ela provoca reação entre o povo. A Igreja de Cristo, ela precisa causar inquietação no mundo. Uma igreja que não causa intranquilidade às consciências é uma igreja cristã morta. Verdadeiros cristãos são pessoas que trazem esse tipo de intranquilidade aos homens, não por causa das pessoas em si, não. Mas atrás dessas pessoas está o Senhor da igreja. Aquele Senhor que para os descrentes é uma provocação e traz temor. Esse temor muitas vezes se transforma em ódio contra cristãos. Sim, vemos isso acontecer em muitos locais, nos países extremistas, nos países totalitários, onde as cruzes são retiradas das igrejas, onde pastores e pregadores são torturados por sua fé, muitos são mortos, onde o que vale é o regime e não a fé cristã. Infelizmente, isso precisa também acontecer. Sim, o ódio que deveria atingir o Senhor atinge a nós primeiro. Não devemos ficar admirados dessas reações vindas da parte dos pagãos. Outra reação que acontece é diferente da primeira. Os cristãos são observados com olhos críticos. Precisamos estar conscientes de que estamos sob o olhar crítico do mundo todos os dias. A casa do cristão sempre é uma casa de vidro. Na época dos primeiros cristãos, formou-se uma opinião quanto aos cristãos. Uns diziam, vede como eles se amam. Que coisa maravilhosa essa declaração. Essa comunhão interna que havia entre os cristãos naquela época precisa voltar a existir entre os cristãos de hoje. Um por todos e todos por um. E isso não deve ser apenas um slogan barato. Esse espírito do Pentecostes, do Espírito Santo vivo em nós, atuando em nós, para transformar corações de pedra em corações de carne, precisa estar sempre de novo presente entre nós, como igreja, como congregação de Cristo. E eu pergunto, isso está acontecendo? Ou muitas vezes estamos nos acomodando, negligenciando a tarefa de testemunhar? Será que muitas vezes não pensamos assim, eu conheço a mensagem do Evangelho, estou bem com Deus, eu tenho perdão através de Jesus, então não tenho por que me preocupar com os outros, não vão ouvir mesmo, eu não tenho dom de falar, eu não tenho jeito, e muitas vezes, com essas desculpas baratas, nos acomodamos e fugimos da responsabilidade que Deus nos deu. Deus nos capacita, Deus nos dá dons e talentos, mas principalmente Ele espera que nós vivamos o Evangelho.
E quando a gente vive o Evangelho, a gente não pode calar. Se eu sei de fato e de verdade que Deus transformou a minha vida, eu estava indo para o inferno e Ele perdoou meus pecados em Cristo e agora eu estou indo para o céu, eu sou um cristão, então eu preciso falar. Eu preciso falar e falar com amor, não criticando, não apontando erros e defeitos. Eu tenho os meus, eu preciso lidar com isso. Preciso pedir perdão pelos meus pecados e buscar sempre de novo, cada dia ser um pouco melhor diante de Deus. Então, que condição eu tenho de apontar o erro, os defeitos dos outros? Não, essa não é a minha obrigação. Essa não é a minha função. Deus é juiz, só Ele é perfeito. Por isso, nós precisamos apontar o perdão maravilhoso que há em Jesus, para que as pessoas reconheçam também os seus erros, recebam o perdão de Jesus, façam parte da família da fé. E assim também, nessa congregação, nessa família que é de Jesus, eles vão se sentir amados. E a declaração lá dos primeiros apóstolos também vai ser a declaração sobre nós: vede como se amam. Mas talvez muita coisa precisa mudar, começando por cada um de nós. Vamos fazer uma autoanálise para vermos se de fato estamos deixando Deus contente com a nossa vida cristã ou talvez precisamos corrigir algumas coisas. É bom a gente ser sincero. Vamos nos autoavaliar e vamos pedir que o Espírito Santo esteja em nós. Ajude-nos a amar mais, a perdoar mais, a acolhermos mais e sempre, sempre orarmos uns pelos outros. Que assim seja. Amém. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, que aquele espírito de reconciliação, de perdão, de amor que existia entre os primeiros cristãos possa se fazer presente entre nós também, para que as pessoas também queiram conhecer o Teu Evangelho. Claro, estamos cientes que sempre seremos atacados, odiados por algumas pessoas. Isso é normal. Fortalece-nos, fortalece-nos, fortalece-nos em todos os momentos. Fortalece a nossa fé. Guarda-nos de todo mal. Em nome e por amor de Jesus. Amém.